Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Salmo 91, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos ver novamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Senhor nos abençoe com a leitura e também nos abençoe com a meditação que faremos agora no texto da sua palavra. Meus amados, é muito interessante estarmos nos debruçando sobre o Salmo 91. Não apenas por uma questão mística, ou até, como alguns muitas vezes têm a experiência com esse salmo, uma experiência mistificadora, não é? Quando tentam colocar lá, antigamente se fazia isso, hoje em dia com as Bíblias digitais fica mais difícil fazer o que se fazia antigamente, mas se abria lá o Salmo 91, deixava aberto na estante da sala, e o pastor, quando ia visitar esses irmãos, sabia naturalmente que esses irmãos não liam com regularidade a Bíblia.
porque ela estava aberta. No Salmo 91, a página estava amarelada de sujeira e todo o restante da Bíblia limpo, né? Então, não se lia com regularidade a palavra de Deus naquela casa. E se tinha também essa perspectiva mística, de achar que apenas o salmo aberto ali, na página do Salmo 91, traria proteção à casa. Sinto dizer aos queridos, mas o Salmo 91 não protege ninguém. Quem protege o ser humano é o Deus que está revelado no Salmo 91. Amém? E a gente, então, quando conhece a esse Deus e tem um relacionamento com esse Deus, a gente, sim, experimenta prova da sua proteção, prova da sua graça. E é isso que realmente faz a diferença na nossa vida. Como os irmãos já devem estar sabendo, eu preparei para lançar no próximo mês de outubro o meu novo livro, totalmente baseado no Salmo 91. Então eu tive essa oportunidade de, durante vários meses, desde o ano passado, estar debruçado no Salmo 91, fazendo uma exegese profunda e completa em todo o Salmo 91, baseado na língua hebraica, assim como fiz com o meu livro anterior sobre o Salmo 23. E esse, pelo fato de o Salmo 91 ser um salmo mais abrangente, pelo tema que ele trata e também por ter mais versículos, ele tem 10 versículos a mais do que o Salmo 23, ele está um livro bastante robusto. Por isso eu demorei mais um pouco de tempo para prepará-lo, mas ele está pronto, já está na gráfica e estou aguardando chegar a primeira tiragem para o lançamento de mais esse livro do Salmo 91, totalmente comentado, baseado na língua hebraica. E nos meus estudos para a produção desse livro, eu pude perceber tesouros especialíssimos. E um desses tesouros eu vou conseguir trazer aqui para os irmãos nessa noite. Então, o tema da nossa mensagem, já trazendo um pouco desse mistério todo, desse tesouro todo que vemos no Salmo 91, o tema da nossa mensagem é 4 benefícios de habitarmos no lugar secreto do Altíssimo. E você pode se perguntar, o que significa isso? O que é esse lugar secreto do Altíssimo? Bom, a autoria do Salmo 91 ela é discutida até hoje. Alguns que se baseiam mais na versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, dizem que o autor do Salmo foi Davi, como tantos outros salmos que ele havia escrito e composto. Outros, na tradição judaica, eu defendi essa tese no meu livro também, entendem que o autor do Salmo 91 é o mesmo autor do Salmo 90. E nesse caso, nós estamos então localizando em Moisés a sua autoria. Então, para que possamos compreender o que estamos percebendo aqui na mensagem, nós vamos considerar Moisés, o autor do Salmo 91. Então, você já pode entender o contexto que está nas entrelinhas ou por trás do que Moisés escreveu nas linhas aqui do Salmo 91, nessa composição maravilhosa desse salmo de proteção, o mais conhecido e mais amado em todo o mundo. Então você percebe aqui que ele se refere ao lugar secreto do Altíssimo. Que lugar secreto é esse? Ora, sendo Moisés o seu autor, como nós entendemos, ele sabia exatamente qual era esse lugar secreto. Porque o texto de Êxodo diz que Moisés, periodicamente, ele chegava no que se chamava naquela época de a tenda do encontro, ou a tenda da congregação. Era uma tenda específica que era instalada, que era montada entre o tabernáculo e as outras tendas de todo o restante da nação. E era uma tenda destacada. E nessa tenda Moisés tinha costume de todos os dias entrar ali para falar com Deus. E diz o texto de Êxodo
que quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Deus, havia uma nuvem que tapava essa tenda. E essa nuvem escura escurecia ao redor daquela tenda, fazendo uma espécie de uma proteção, uma espécie de um escudo espiritual protetor, e era uma nuvem escura. Então agora você já consegue imaginar o que provavelmente, sendo o autor Moisés, ele estava se referindo, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E temos aqui, na língua hebraica, uma ideia muito clara de uma progressão na intimidade, uma progressão na própria revelação de Deus para aquele que deseja estar próximo dele. Por que eu digo que é para aquele que deseja estar próximo de Deus? Porque quando Deus falava com o povo tremia na base, a ponto de quando Deus havia revelado os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai, e o monte trovejando e tudo balançando, terremotos e essa mesma nuvem escura aparecendo, e toda aquela apresentação específica de Deus, Moisés estava ali, no centro de tudo. Ele estava ali perto desse monte, ele estava ali falando diretamente com Deus. E o povo que por causa dos seus pecados estava atemorizado, distanciado desse momento. E então o povo dizia: vá lá, Moisés, fala com Deus, ouve o que Deus quer, a gente vai fazer tudo o que Deus mandar, mas fala você com ele. Porque nós estamos com medo. Nós não queremos muita aproximação de um Deus que se esconde na fumaça escura, um Deus que é fogo consumidor. Eles estavam tremendo na base, porque não tinham a mesma proximidade de Deus que Moisés tinha coragem de ter. Então, sendo Moisés o autor do Salmo 91, ele escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai descansar. Como eu disse, há uma ideia de progressão aqui no hebraico. Porque no hebraico, literalmente, poderíamos traduzir assim: aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pernoitará, vai passar a noite. Ou seja, aquele que tem esse desejo, essa coragem de estar progressivamente se assentando no lugar do Altíssimo, ou seja, ele vai se sentindo cada vez mais à vontade na presença de Deus. Quando ele faz isso, ele consegue descansar, pernoitar, porque ele já está se acostumando a falar com Deus, a estar com Deus no dia a dia. Ele tem total liberdade, total conforto para passar a noite inteira na presença de Deus. Moisés aprendeu isso no dia a dia. Moisés aprendeu a falar com Deus na tenda do encontro. Isso foi de modo progressivo, fazendo com que ele conhecesse Deus, a ponto de no capítulo 33 do Êxodo, Deus dizer que Moisés falava com Deus face a face. Literalmente, na língua hebraica, falava com Deus cara a cara, olhando assim, cara a cara. No mesmo nível de conversa, como quem fala com um amigo. Eu já disse aqui uma vez e repito, até antes de Jesus vir aqui em forma humana, Moisés era a maior referência de um ser humano que tinha intimidade com Deus acima de tudo e acima de todos. Então a intimidade que Moisés tinha com Deus só foi superada na experiência humana pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas antes de Cristo, a referência da proximidade com Deus
da intimidade com Deus, naquele que tinha prazer em habitar no esconderijo do Altíssimo, era Moisés. Então percebemos aqui por que ele é tão reverenciado até hoje, como o maior líder que Israel já teve em toda a sua história. E olha que interessante, essa ideia de progressão, aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, no lugar secreto do Altíssimo, a sombra protetora do Onipotente, do Todo-Poderoso, ele vai passar a noite, ele vai descansar, porque ele se sente bem na presença de Deus. Meus amados, nem sempre nós que confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nem sempre todos nós temos prazer, temos tranquilidade, temos paz quando estamos em nosso momento de oração. Quantos aqui conseguem ficar muitos minutos, às vezes até horas orando? Ou você já começa a fazer aquela oração, já começa a bater cabeça, a fechar o olho, de tão cansado que você está. O tempo que você dedica estudando, trabalhando, cuidando das suas coisas, isso é importante. Ninguém está falando aqui que você tem que ser um irresponsável com as suas coisas, não é isso. Mas você precisa também responsavelmente separar um tempo de qualidade com Deus. Você não vai ter uma tenda especial para você orar, mas você vai ter, como Jesus disse, o seu quarto. O seu quarto pode ser o seu lugar secreto, onde você se habita e tem prazer em estar na presença do Altíssimo. E naquele momento você não estará falando com qualquer um. Você vai estar progressivamente tendo o prazer em falar com aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que tudo pode fazer para a sua vida. Amém? Isso muda toda a nossa perspectiva. E quando temos uma vida de oração em dia com o Senhor, nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nos direcionando, nos guiando a cada passo. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nesse lugar secreto da oração, da comunhão, da vida entregue na presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra protetora do Todo-Poderoso, do Onipotente, ele vai passar a noite inteira, ele vai descansar, porque ele se sente à vontade na presença do Pai. E essa ideia progressiva de primeiro se assenta e depois passa a noite, ela também aparece no Salmo, capítulo 1, o primeiro Salmo da Bíblia, capítulo 1, versículo 1, que diz, aqui numa situação de espelhamento, que ele diz que o justo não faz aquilo que o ímpio faz. E nessa comparação, ele também traz essa ideia progressiva. No Salmo, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, bem-aventurado é quem? Aqui se refere ao justo. Bem-aventurado é o justo que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui você percebe também uma progressão. No caso aqui, a progressão ímpia de quem está caminhando e está pautando a sua vida pelo conselho mau dos ímpios. E além de pautar a sua vida por uma ideia errada, por um conselho errado, por uma visão de mundo errada e deturpada, o justo é aquele que também não se detém, porque o ímpio anda, depois ele para, ele gosta tanto do caminho errado que ele para, se sente à vontade naquele ambiente, se sente à vontade nesse caminho dos pecadores. E ele vai progressivamente se sentindo tão à vontade no erro, no pecado, na miséria, que ele então se assenta. Ele começa andando
ele para e agora ele está sentado. Onde? Na roda dos escarnecedores. Ele está progressivamente caminhando para o mal. O justo não faz isso. O justo não anda segundo o conselho errado. O justo não se detém no caminho errado. E o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa mesma ideia, esse mesmo lastro de progressão, você percebe aqui no Salmo 91, quando Moisés diz que aquele que está sentado à sombra do Onipotente, no lugar secreto, nessa própria sombra protetora de Yahvé, ele vai descansar. Ele vai passar a noite inteira, porque progressivamente ele se acostumou a estar na presença de Deus. Versículo 2. Porque ele faz isso, esse justo, porque ele pernoita na presença de Deus, porque ele está tranquilo ali na presença do Senhor. O lugar secreto do Altíssimo é o seu lugar preferido também. O justo então diz no versículo 2, tirem do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba que todas essas expressões com referência a Deus estão no possessivo, estão na linguagem possessiva. Ou seja, Yahvé é o meu Deus. Não apenas eu sou servo dele, não apenas eu pertenço a Yahvé, mas Yahvé também pertence a mim. O relacionamento é isso. Eu estou casado com Márcia há 13 anos. Então, há 13 anos eu pertenço a Márcia. E Márcia pertence a mim. Há 13 anos, nós temos esse compromisso um com o outro. Eu acho que eu fui mais inteligente. Não é? Márcia pertencer a mim foi uma troca mais inteligente do que eu pertencer a ela. Mas esse é o compromisso. Esse é o compromisso que temos, de um pertencer ao outro. Deus me pertence como servo dele, como ovelha dele, como aquele que serve, que ama ao Senhor. Mas eu também pertenço. Mas ele pertence a mim e eu pertenço a ele. E essa relação de pertencimento é o que faz o nosso relacionamento com Deus alcançar um patamar, um nível muito acima do que o normal. Entenda, meu querido e minha querida, que isso é mais do que apenas você confessar que você é crente. É mais do que você simplesmente vir aqui à igreja, saber cantar os louvores, conhecer tudo. Olha, conheço tudo. Eu sou crente mesmo. Pode pedir para orar, pastor. Eu consigo orar em público. É muito mais do que isso. É muito mais do que você chegar, bater um cartão aqui e dizer, pastor, estou presente aqui, eu estou na igreja. Muito mais do que isso. É muito mais do que você ter um compromisso com o departamento, com uma união, com alguma parte da igreja, algum serviço da igreja, algum compromisso religioso, algum compromisso eclesiástico. Claro que tudo isso também faz parte do nosso serviço a Deus. Mas entenda o que eu estou dizendo, habitar no esconderijo do Altíssimo, conhecer a Deus com intimidade é mais do que você estar servindo a Deus na igreja. É isso e mais um pouco, extrapola isso. É você conhecer a Deus como pessoa. E é você se entregar a Deus também como pessoa. O seu coração é a sua vida inteira entregue à presença de Deus. E quando a gente faz isso, a gente passa de verdade a conhecer a Deus na intimidade. Ele vai revelando na sua própria intimidade os seus segredos como Deus. Ele vai mostrando para nós.
Talvez com limites, mas ele vai até o limite, porque Moisés pediu para Deus mostrar a sua glória para ele. Mas o próprio Deus disse, não, existe um limite aqui. Não vou mostrar tudo para você. Mas até o limiar desse limite eu consigo me revelar a você. E Moisés recebeu essa bênção. O limite total, ou melhor, a revelação total de Deus, agora sim, sem muitos limites, foi quando Cristo encarnou. É o próprio Deus pisando aqui na terra. Jesus é a plenitude da divindade. É a plenitude da revelação de Deus, agora sim, sem limites. Porque o véu foi rasgado. E nesse momento está aqui Jesus sendo o nosso passaporte para o conhecimento total e restrito de Deus. Quando aprendemos a conhecer a Deus através de Jesus, então, de fato, nós caminhamos até o Pai. João 14,6 diz isso. Nós podemos conhecer ao Pai quando conhecemos a Jesus. E quais são esses 4 benefícios, essas 4 bênçãos de quem habita permanentemente no lugar secreto do Altíssimo? A primeira das bênçãos é que o Senhor nos protege de todo perigo. Veja aqui os versículos de 3 a 8. Versículo de 3 a 8. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Veja que passagem fantástica. Deus nos protege de todo perigo. E esses versículos aqui mostram isso. Deus nos dando livramentos, Deus cuidando de nós, Deus nos protegendo do pior. Isso não quer dizer que não enfrentaremos dificuldades ou problemas na vida. Porque se não enfrentássemos problemas e dificuldades depois da nossa conversão, seria já o céu na terra. Mas não é assim que Deus propôs. Não é essa a proposta divina. Nós ainda enfrentamos dificuldades. Jesus disse que no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo, nós também venceremos em Cristo Jesus. Se Cristo venceu dificuldades, as dores, o medo, o problema, nós também venceremos em nome de Jesus. Não há crise que possa abater, que possa abalar o servo do Senhor, porque ele habita no esconderijo do Altíssimo. A segunda bênção, o segundo benefício de quem habita no lugar secreto do Altíssimo é que o Senhor nos protege contra a calamidade por meio de uma ajuda sobrenatural também. Veja aqui os versículos de 9 a 13. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Então entenda que, mesmo em perigos que agora estão fora do nosso alcance, Deus, inclusive, envia os seus mensageiros, os seus anjos,
com mão forte, com mão poderosa, para nos livrar, para nos abençoar. E muitas vezes nem sequer percebemos isso. Quantos livramentos recebemos e nem percebemos? Pastor Itário já disse, em certa ocasião, quando estávamos andando pelo centro do Rio, e estávamos andando ali pelo VRT, aliás, VRT. Estávamos andando ali e não percebemos que o VRT estava passando, estávamos naquele momento em cima do trilho. Então ele passa apitando, a gente, quando percebeu, a gente saiu assim, nós dois saímos muito próximos. Quase que sentimos o vento do VRT passando por nós. Recebemos ali um livramento. E nem sequer havíamos percebido antes disso acontecer. Mas esse livramento nós percebemos depois que aconteceu o incidente, ou que quase acontece o incidente. E quantos livramentos recebemos sem que sequer estejamos notando? O diácono Jaldo, recentemente, também contou o livramento que ele recebeu no ônibus. Num assalto que ele testemunhou no ônibus, e Deus o preservou, inclusive preservou de ele ter o seu celular furtado. Deus é o nosso Deus, Ele é grande, Ele nos abençoa, inclusive envia anjos quando necessário. A terceira bênção, o terceiro benefício de que recebemos quando estamos na presença do Altíssimo é que o Senhor nos resgatará de todos os problemas que enfrentamos. Veja aqui os versículos 14 e 15. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Aqui se refere à angústia, à ansiedade, aquele problema emocional que tira a sua paz, todo aquele pensamento acelerado que você não consegue descansar durante a noite, quando você deita no travesseiro e você não consegue dormir por ansiedade, por preocupação, por angústia na alma. Deus promete livramento para você, meu irmão, minha irmã. Deus promete a cura para as suas emoções. A cura interior, ela vai acontecer na sua vida, como já aconteceu na minha há alguns anos atrás. Quando sentimos a mão de Deus poderosa cuidar de nós, e isso aquieta a nossa alma. Isso aquieta o nosso coração. Então, se você passa por momentos de angústia, agora você vai aprender a descansar no lugar secreto do Altíssimo. Exercite isso, meu irmão, minha irmã, como Moisés exercitou, e progressivamente ele foi aprendendo a confiar cada vez mais em Deus. Por fim, a última bênção, o último benefício de quem está guardado no lugar secreto do Altíssimo é que o Senhor nos dará por fim a vida eterna. Versículo 16. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus por isso. Porque depois de todo o livramento, depois de toda a bênção, depois de toda a proteção aqui na terra, ainda podemos contar com a bênção final, com a resposta final a todas as nossas orações. Porque sim, eu costumo dizer que a morte para o cristão não é um algoz, não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, Deus usa a morte para nos aproximar dele, em definitivo, na eternidade. Então a morte para o cristão é uma serva. Porque Deus vai usar essa situação difícil, e muitas vezes a morte é a separação do cristão, por mais sofrimento que isso cause à família. Mas quando o cristão morre, esse é o seu passaporte para estar com Deus em plena intimidade, sem pecado,
ao longo de sua vida aqui na terra. No final de tudo, a bênção maior é estendida a cada um de ação. Porque quando você coloca o céu em perspectiva, todo o sofrimento que você enfrenta aqui na terra, ele passa a ser passageiro. Ele passa a perder importância. Por isso que os apóstolos, os discípulos da igreja do primeiro século diziam que eles consideravam uma grande alegria, um motivo de grande alegria, uma grande bênção, padecer por Jesus Cristo. Porque no seu coração estava pulsando a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Diante de tudo que aprendemos aqui, todos os 4 benefícios de quem se esconde no lugar secreto do Altíssimo. O maior deles é a bênção da salvação no final de tudo. E se você não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não teve essa experiência de ter a vida eterna garantida por Cristo na cruz no Calvário, se você ainda não tem o céu como perspectiva final, se você ainda enfrenta angústia e sofrimento na alma, sofrimento porque você não consegue descansar, você não consegue relaxar, eu digo para você nessa noite que hoje pode ser o dia da sua salvação. Hoje pode ser o dia em que você vai conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você hoje, a partir de hoje, pode selar positivamente o seu destino eterno. Cristo Jesus hoje promete vida eterna para aquele que está próximo dele, para aquele que está se colocando diante dele. E nesse momento há um convite em aberto para a sua vida. Para você que nos acompanha em casa pela internet, esse convite também é para você. Encontre o Senhor. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar perto do Pai a não ser por Ele. Em Cristo você consegue conhecer o Pai como nunca você conheceu. Vida eterna no final de tudo. As nossas experiências aqui na Terra, elas são passageiras. Mas quando temos em Cristo a esperança aberta diante de nós, da vida eterna, então tudo começa a fazer sentido. Todos os nossos esforços, eles passam a ter o... Pode vir aqui à frente para que estejamos orando pela... Quem sabe hoje será o dia da sua salvação. De uma experiência tão extraordinária com Deus, como você nunca teve na sua vida. E agora também vem um desafio para você que é servo do Senhor. Sim, eu sei que você enfrenta tribulações. Eu também enfrento as minhas. Fiquei uma semana, um pouco mais de uma semana, sem poder, inclusive, vir aqui na igreja. Fiquei nessa semana enfrentando uma enfermidade, ainda estou enfrentando essa enfermidade. Mas eu creio na minha completa cura. E você também pode crer a partir de agora e descansar no lugar secreto do Altíssimo. Faça dos seus momentos com Deus momentos especiais. Minutos, horas de qualidade na presença de Deus. Isso faz toda a diferença na sua vida. Coloque-se diante do Senhor. Ele vai tratar de você. Ele vai tratar da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.